Apaixonado pela babá que dormiu no chão com seu bebê. O rico tem um segredo oculto. Isabela Santos olhava pela janela pequena da sua kitnet em São Paulo, sentindo o coração apertar com a ameaça do despejo. A realidade a cercava como um pesadelo. Com as contas empilhadas e a faculdade de pedagogia abandonada, cada dia que passava parecia mais sombrio que o anterior. O caos da cidade com seus olhos que nunca piscam e o trânsito barulhento tornava-se um eco distante. Enquanto a solidão a envolvia como um manto pesado, mas em meio ao desespero, um toque agudo do celular rompeu o silêncio. Era Letícia, sua velha amiga, oferecendo uma luz em meio ao túnel escuro, uma oportunidade de trabalho como babá. A chamada repleta de entusiasmo parecia promissora. Gabriel Monteiro, um designer famoso de tecnologia, precisa de alguém para cuidar da filha dele, a pequena Júlia. Ele está passando por um momento difícil. Letícia dizia. A dor da perda da esposa durante o parto pairava sobre. E assim, num impulso entre lágrimas e esperanças, ela arrumou suas coisas e partiu. Campos do Jordão era um lugar mágico, com suas montanhas verdejantes e o ar fresco que parecia abraçá-la. No entanto, o encanto do lugar contrastava com a tristeza silenciosa de Gabriel, que parecia mais uma sombra do que um pai presente. Isabela virava noites em claro cuidando de Júlia, a garotinha que sorria com uma pureza contagiante, enquanto sentia a falta da própria luz na vida de Gabriel. O trabalho era desgastante, mas havia algo na pequena que aquecia seu coração frio. Ela se esforçava para conectar-se com o pai, mas cada tentativa era como buscar um eco em um vale vazio. E enquanto a vida ridiculamente encantadora nas montanhas pulsava ao redor deles, o destino decidiu brincar mais uma vez. Amanda, a mãe biológica de Júlia, surgiu do nada, como um fantasma que assombra um lar. A tensão estava no ar quando ela apareceu, trazendo consigo uma confusão de sentimentos. Isabela viu seu mundo, e então, num dia ensolarado na feira de artesanato, suas esperanças e temores colidiram quando avistou Gabriel. Ele estava ali, seus olhos refletindo um novo desejo de vida, mas também esperança e fragilidade. A conexão entre eles ressurgiu, explosiva e cheia de promessas, mas a sombra do passado ainda pairava. Como estaremos prontos para o amor se o passado nos assombra? Pensou Isabela, enquanto seus receios começavam a se concretizar novamente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível. O olhar de Gabriel a atravessava, e a conexão que antes parecia tão simples agora era um emaranhado de sentimentos não resolvidos, como se o passado e o presente se colidissem de uma vez. A respiração dele se tornava pesada, e a luz do dia que entrava pela janela parecia mais intensa, como um holofote que iluminava não apenas o que estavam vivendo, mas todo o que havia acontecido antes. Mas antes que pudesse dizer algo, um grito cortante ecoou da feira. Um alvoroço começou a se espalhar pela multidão, e o coração de Isabela disparou. Com um movimento abrupto, ela virou-se para a origem do barulho. Pessoas corriam e um pânico coletivo se instaurava. — O que está acontecendo? Perguntou Gabriel, sua voz carregada de urgência. Vários olhos estavam fixos em um ponto. Isabela forçou o caminho pela multidão, até alcançar o centro da cena. O que encontrou fez seu mundo desabar. No chão, um corpo caído. Era Amanda.
seus cabelos loiros espalhados pelo chão, como se o próprio lugar tivesse absorvido sua vida. O desespero tomou conta de Isabela, e ela mal conseguia entender o que estava acontecendo. O grito que ainda ecoava era íntimo, quase como se fosse seu próprio. Amanda, não! Gabriel avançou, esquinando a atenção de Isabela. Ele estava pálido, e algo nos seus olhos parecia uma mistura de raiva e angústia. Ele se agachou à beira do corpo, como se quisesse trazê-la de volta. Isabela sentia o peso de cada segundo. O tempo parecia paralisado, uma eternidade de angustiante incerteza. E então, uma nova voz se fez ouvir, cortando o silêncio forçado. Uma mulher, da mesma idade de Gabriel, empurrou para a frente, seu olhar fixo em Amanda. Você! O que você fez com minha irmã? O tom de acusação era claro, e os músculos de Isabela se tensionaram. Aquela mulher era idêntica a Amanda, como se fosse um eco vivo. Não, não pode ser, Isabela murmurou, mãos trêmulas sobre a boca. Quem é você? As perguntas a invadiam, mas a resposta estava clara em cada linha do rosto da mulher. Ela também era uma Monteiro. As revelações estavam brotando como se fossem feridas expostas. Sou Sofia, e você vai pagar pelo que fez. A mulher exclamou, a raiva transbordando como um rio furioso. Isabela se sentiu desabar. Sem entender, ela olhou para Gabriel, mas o olhar dele estava fixo em Sofia. O desespero e a confusão se mesclavam, formando um tipo de sonho ruim do qual não se conseguia acordar. Eu não entendo. O que está acontecendo? A voz de Isabela era quase um sussurro, perdida no caos que se formava ao seu redor. As pessoas começaram a sussurrar. As expressões se transformavam em misto de curiosidade e horror. Gabriel se ergueu, mas era uma nova realidade que se tornava palpável. O que antes era um amor escondido sob as sombras da dor, agora desabava em um furacão de revelações e promessas quebradas. Você não sabe? Amanda não é só a mãe de Júlia, ela é a irmã de Sofia. E há muito mais do que você imagina. A voz de Gabriel tinha uma firmeza nova, mas seu olhar era perdido, como se estivesse se despedaçando por dentro. Isabela se sentiu tonta. Tudo o que acreditava, tudo o que sonhou, se desfez em um instante. Um choque profundo a atravessou. E então, tudo escureceu ao seu redor. Isabela se sentiu tonta enquanto o mundo ao seu redor se transformava em um turbilhão de gritos e sussurros. Gabriel estava paralisado, seu olhar fixo em Sofia, e ela só conseguia pensar na imagem de Amanda estendida no chão, o rosto pálido e as sombras da vida esvaindo-se lentamente. O pânico crescia em seu peito, quase sufocante. Você não sabe de nada, não é? A voz de Sofia cortou o ar como uma lâmina. Você, babá, sempre tão próxima, nunca questionou por que a vida de Amanda desmoronou assim? O caos se intensificava ao redor delas, mas Isabela mal conseguia ouvir os murmúrios da multidão. Tudo o que queria era entender. Eu só estou aqui por Júlia, Isabela respondeu, a voz tremendo. E então, algo incomum aconteceu. Um homem, grande e robusto, avançou pela multidão com um olhar determinado. Ele empurrou as pessoas para o lado, como se estivesse abrindo caminho em águas turbulentas. Amanda, o que aconteceu? Ele gritou, desesperado. O som da sua voz parecia familiar, e Isabela se virou, absorvendo a cena cheia de emoções. Sua expressão trouxe uma onda de memórias, um eco distante que fez seu coração disparar. Ele se aproximou do corpo de Amanda, e Isabela sentiu um frio na espinha. Lucas! Sofia gritou, como se a simples presença dele tivesse um peso imenso. Isabela não sabia se deveria ficar ali ou correr. As peças do quebra-cabeça se ajeitavam de uma forma que ela não podia compreender. O olhar de Gabriel se intensificou, a dor visível em seus olhos. Que é esse? Isabela perguntou, o tom de sua voz se quebrando.
Sofia encarou com uma mistura de desprezo e ferida. Meu irmão, e você, na verdade, está muito mais envolvida do que imagina. Isabela olhou de um para o outro, péssimas revelações lhe atravessando a mente. Lucas era o irmão de Amanda? Isso não fazia sentido. E se ele soubesse de algo mais? Cada segundo que passava parecia carcomer seu entendimento da situação. Você, babá! Lucas virou-se, a voz exaltada. E as emoções explodiram. Você veio aqui para se aproveitar da dor da minha irmã? Para tomar a criança dela? Não, não é disso que se trata. Isabela respondeu, o coração acelerado, o nó na garganta apertando mais. Gabriel, em silêncio, parecia atordoado. Enquanto isso, uma sirene ecoou ao longe, mas ela soava distante comparada ao barulho e à confusão ao seu redor. E então, algo insano aconteceu. Uma mão forte agarrou o braço de Isabela. Você precisa saber a verdade. Era Amanda, em uma onda de energia impossível e extraordinária. Eu tinha que me esconder. A mulher estava ali, de pé, rangendo os dentes com uma intensidade aterradora e pulsante, que fez todos pararem. Não era possível. Não era real. Isabela se sentiu tonta, a visão embaçada. Amanda respirava ofegante e continuou. Eles vinham atrás de mim, já faz tempo. Não sabia em quem confiar. O mundo girou ao redor dela e todos os segredos pareciam se entrelaçar em um só momento. Lucas, Sofia, Gabriel, agora com os olhos fixos em Amanda, eram apenas sombras de um drama maior. Você está viva? Sofia sussurrou, o horror desenhando sua expressão. A multidão estava em silêncios gratos, cada pessoa em choque diante da revelação. O próprio tempo parecia parar. A respiração de Isabela se acelerou. Tudo o que pensava saber esmoronou em um instante. A sombra do passado que pairava sobre Gabriel, a conexão com Júlia e agora essa nova revelação. Amanda, o que você quer dizer com isso? O que você escondeu de todos nós? O peso da pergunta suspendeu tudo no ar. O silêncio foi aterrorizante. O ar estava denso de anteriores segredos não ditos, de emoções acumuladas. Isabela teve a sensação de que a verdade, tantas vezes adiada, estava prestes a se revelar. Mas a resposta de Amanda causaria um estrondo que mudaria suas vidas para sempre. As luzes do dia começaram a murchar, à medida que o céu se escurecia e uma tempestade se aproximava. E enquanto todos pareciam esperar uma resposta, uma sombra ainda mais profunda se movia nas profundezas do passado, pronta para emergir. Amanda, com um olhar penetrante e cheio de dor, parecia ter retornado de algum lugar profundo. As palavras dela estavam carregadas de uma urgência que fez o ar ficar pesado. Eles vinham atrás de mim. Ela repetia, mas agora sua voz tinha um tremor diferente. Havia um segredo, uma razão para eu ter desaparecido. A multidão ao redor já não sussurrava. O silêncio quase ensurdecedor tomou conta, enquanto cada pessoa aguardava a revelação que poderia mudar tudo. Isabela mal conseguia respirar. O que poderia ser tão aterrador a ponto de fazer Amanda se esconder? Uma sombra passou pelo rosto de Sofia, enquanto Lucas se aproximava, as feições tensas, o desespero claro como água. Marca uma data, um aviso, Amanda falou. E antes que alguém pudesse entender, seu olhar fixou-se em Isabela. Você está mais próxima do que imagina. Você não é quem acha que é. As palavras de Amanda foram como facas cortando a tensão no ar. Isabela sentiu um nó se formar na garganta, enquanto a multidão começou a se agitar. O que ela tinha a ver com tudo isso? Um círculo de incerteza a envolveu. Justamente quando tentou responder, uma sirene distante cortou a confusão, como um lembrete cruel da realidade pesando em seus ombros. Você não pode estar falando sério. O que quer dizer com isso? Disse Isabela, a voz falhando. A sensação de que seus pés não tocavam mais o chão.
Gabriel deu um passo à frente, os olhos fixos em Amanda, enquanto ela sacudia a cabeça, a tristeza transbordando. A verdade está em cada um de nós. Você é parte do que aconteceu. Isabela, o passado a todos. Ela não entendia. Como poderia ser parte de algo tão sombrio? Mas algo em seu coração a pressionava. Uma memória esquecida. Talvez, enquanto Amanda tentava se explicar, uma lágrima escorreu pela bochecha de Gabriel. O destino muitas vezes brincava nas sombras. Mas o que estaria por trás de tudo isso? De repente, um grito cortou novamente o ar. Uma mulher, desconhecida para Isabela, surgiu do meio da multidão. Com os cabelos desgrenhados e a roupa rasgada, ela parecia saída de um filme de terror. "Amanda, você está viva!" gritou a mulher com uma mistura de raiva e alívio. "Eu procurei por você. Agora você tem que pagar. Você trouxe isso sobre nós." A atmosfera virou um caos. O que estava acontecendo? O coração de Isabela pulsava com força, cada batida ecoando em sua cabeça. Amanda olhou para a estranha com uma mistura de terror e compreensão, como se o reconhecimento fosse mais do que apenas superfície. "Cláudia, não!" Amanda implorou. Mas o olhar da mulher estava sem esperança, cheio de contas a acertar. Cláudia avançou, seu olhar fixo em Isabela. "Você é igual a ela, sua traidora. Era você que deveria estar presa, não Amanda." Isabela recuou, o pânico a tomando pelo corpo. O que Cláudia queria dizer? Ela nunca tinha feito mal a ninguém, mas as palavras da mulher cortavam como lâminas. Você não pode. Eu sou apenas a babá." A verdade ameaçava cobrir como um nevoeiro. Então, entre toda a confusão, um grito estrondoso fez a multidão se calar. Uma pessoa se atirou ao chão, ao lado do corpo de Amanda. Um homem. Isabela reconheceu aquele rosto de algum lugar obscuro do passado. Victor. Um eco de reconhecimento atravessou a cena como um trovão. Mas não, isso não poderia ser. Ele, o antigo amigo que todos julgavam perdido, aqui, agora, no meio dessa tempestade. O olhar feroz e conhecido em direção a Amanda prometia vingança. Um novo mistério se formou, teias de segredos envolvendo cada um ali. O passado que todos tentavam ocultar irrompeu como uma fúria indomável. Isabela, agora no centro daquele furacão, percebeu que nunca foi apenas a babá. Ela era uma parte crucial de algo maior, algo que poderia desmoronar tudo o que conhecia. "Victor, o que você está fazendo aqui?" A voz de Amanda tremia, e a sombra do medo cobria seu rosto. "Você tem que acreditar em mim." E mais uma vez, o caos desabou. O que estava oculto nas sombras do passado poderia desmascarar todos os segredos. E agora Isabela ficou presa entre verdades desconcertantes, enquanto o mundo dela começava a se desmoronar. Amanda, com o olhar penetrante, parecia ter voltado de um pesadelo. As palavras dela estavam carregadas de uma urgência que calava a multidão ao redor. "Eles vinham atrás de mim. Havia um segredo, uma razão para eu ter desaparecido." O silêncio foi cortante. As pessoas, antes apinhadas, agora pareciam estátuas, encarando o drama que se desenrolava na frente dos olhos. Isabela mal conseguia processar as palavras de Amanda. "Você está viva?" O sussurro de Sofia se perdeu em meio ao choque coletivo. A atenção, antes dividida entre Gabriel e a estranha Cláudia, virou-se novamente para a mulher no chão. O que ela estava dizendo? Um segredo? A mente de Isabela estava em frangalhos, tentando entender como tudo se conectava. E nesse momento de tensão, uma nova voz ecoou. Era Lucas, o irmão de Sofia, que se aproximou, ofegante. "O que você está fazendo aqui, Victor?" Ele olhou para o homem que emergia do tumulto, e a expressão de reconhecimento fez o ar parecer pesado.
Era Victor, um rosto do passado que todos pensavam ter sumido. Amanda teve que se esconder por causa de você, gritou Victor furioso. As palavras cortaram mais profundo do que uma faca. Isabela recuou. O que isso queria dizer? Ela olhou para Amanda, percebendo a expressão de horror em seu rosto, os olhos arregalados de uma mistura de susto e culpa. Você não pode ser verdade, dizia Cláudia, a raiva transformando seu lamento em um eco de angústia. A multidão se agitou, murmurando. O que mais você esconde, Amanda? Outra voz emerge, e era uma mulher mais velha, com o cabelo grisalho desgrenhado. Seu olhar era de traição. Você nos deixou. Você nunca se importou com o que aconteceu. Os gritos se tornaram uma cacofonia de pânico e desespero, e Isabela, no centro dessa tempestade, sentiu o chão se abrir sob seus pés. E então algo inesperado aconteceu. Uma luz ofuscante rompeu do céu, como se o próprio dia estivesse sendo rasgado. Um estrondo de trovão ecoou, e com isso a multidão se dispersou, deixando um rastro de desespero. Quando a luz se dissipou, um grupo de homens em trajes escuros surgiu, olhando ao redor com olhos calculistas. Amanda Monteiro! Gritaram em uníssono, suas vozes reverberando na confusão. A calma se transformou em frenesi, e o pânico tomou conta do ar. Isabela, assustada, viu a expressão de horror nos olhos de Amanda. Eles vêm atrás de mim. Victor, você tem que confiar em mim. Mas a tensão só aumentava. Victor, com um olhar cheio de desespero, encarava os novos chegados. Ele parecia saber mais do que deixava transparecer. As pessoas começaram a gritar, algumas correndo, outras apelando para o que quer que fosse que pudesse salvá-las. E naquele turbilhão, o que parecia ser um segredo agora estava começando a se desdobrar em algo muito mais sinistro. Você nunca deveria ter voltado, Amanda. Um dos homens gritou, avançando. O coração de Isabela disparou. O que você quer dela? Ela perguntou, a voz quase irreconhecível pelo medo. A resposta que recebeu fez seu sangue correr frio. Ela é a chave, e se não entregá-la agora? As palavras pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. A verdade estava se desenrolando, revelando um labirinto de intrigas e segredos obscuros. Isabela percebeu que estava mais envolvida do que havia imaginado. E naquele momento, uma certeza fria tomou conta dela. O que quer que Amanda tivesse escondido era perigoso. E a vida de todos ali estava em risco. A tempestade se aproximava. E enquanto as nuvens escuras se aglutinavam no céu, um sentimento profundo de que nada seria como antes a envolveu. Com a revelação à espreita, Isabela se perguntou o que mais estava por trás desse enigma. Todos estavam prestes a descobrir que o passado não apenas os tinha alcançado, mas estava prestes a destruí-los. Amanda, com um olhar penetrante, parecia ter voltado de um pesadelo. As palavras dela estavam carregadas de uma urgência que calava a multidão ao redor. Eles vinham atrás de mim. Havia um segredo, uma razão para eu ter desaparecido. O silêncio foi cortante. As pessoas, antes apinhadas, agora pareciam estátuas, encarando o drama que se desenrolava na frente dos olhos. Isabela mal conseguia processar as palavras de Amanda. Você está viva? O sussurro de Sofia se perdeu em meio ao choque coletivo. A atenção, antes dividida entre Gabriel e a estranha Cláudia, virou-se novamente para a mulher no chão. O que ela estava dizendo? Um segredo? A mente de Isabela estava em frangalhos, tentando entender como tudo se conectava. E naquele momento de tensão, uma nova voz ecoou. Era Lucas, o irmão de Sofia, que se aproximou ofegante. O que você está fazendo aqui, Victor? Ele olhou para o homem que emergia do tumulto, e a expressão de reconhecimento fez o ar parecer pesado. Era Victor, um rosto do passado que todos pensavam ter sumido. Amanda teve que se esconder por causa de você, gritou Victor furioso. As palavras cortaram mais profundo do que uma faca. Isabela recuou.
O que isso queria dizer? Ela olhou para Amanda, percebendo a expressão de horror em seu rosto. Os olhos arregalados de uma mistura de susto e culpa. Você não pode ser verdade, dizia Cláudia, a raiva transformando seu lamento em um eco de angústia. A multidão se agitou, murmurando. O que mais você esconde, Amanda? Outra voz emerge, e era uma mulher mais velha, com o cabelo grisalho desgrenhado. Seu olhar era de traição. Você nos deixou. Você nunca se importou com o que aconteceu. Os gritos se tornaram uma cacofonia de pânico e desespero, e Isabela, no centro dessa tempestade, sentiu o chão se abrir sob seus pés. E então, algo inesperado aconteceu. Uma luz ofuscante rompeu do céu, como se o próprio dia estivesse sendo rasgado. Um estrondo de trovão ecoou, e com isso a multidão se dispersou, deixando um rastro de desespero. Quando a luz se dissipou, um grupo de homens em trajes escuros surgiu, olhando ao redor com olhos calculistas. Amanda Monteiro, gritaram em uníssono, suas vozes reverberando na confusão. A calma se transformou em frenesi, e o pânico tomou conta do ar. Isabela, assustada, viu a expressão de horror nos olhos de Amanda. Eles vêm atrás de mim. Victor, você tem que confiar em mim. Mas a tensão só aumentava. Victor, com um olhar cheio de desespero, encarava os novos chegados. Ele parecia saber mais do que deixava transparecer. As pessoas começaram a gritar, algumas correndo, outras apelando para o que quer que fosse que pudesse salvá-las. E naquele turbilhão, o que parecia ser um segredo agora estava começando a se desdobrar em algo muito mais sinistro. Você nunca deveria ter voltado, Amanda. Um dos homens gritou, avançando. O coração de Isabela disparou. O que você quer dela? Ela perguntou, a voz quase irreconhecível pelo medo. A resposta que recebeu fez seu sangue correr frio. Ela é a chave, e se não entregá-la agora... As palavras pairaram no ar como uma bomba, prestes a explodir. Isabela sentiu um nó se formar na garganta, enquanto Amanda começava a tremer. Eu não sou a chave de nada. Eu não sei de nada. O pânico transparecia em sua voz, mas os homens não pareciam se importar. Eles se aproximaram, e o desespero começou a tomar conta da cena, com as pessoas tentando escapar do que estava prestes a acontecer. Mas então, enquanto Isabela tentava entender o que estava se passando, um dos homens parou e olhou diretamente para ela. Você é idêntica. O eco de sua afirmação fez a multidão parar. Todos olharam para Isabela, a confusão e o choque visíveis em cada rosto. Como assim? O que você quer dizer? Isabela perguntou, sua voz trêmula. O homem, ainda com um olhar intenso, parecia se lembrar de algo. Ela está aqui. Você está aqui por causa dela. Você não é apenas a babá. É muito mais. Segundos se estenderam como horas. Amanda olhou para Isabela com os olhos marejados. Não. Isso não pode ser, disse ela. O mundo ao redor ficou em silêncio, como se o vento tivesse parado de soprar. A revelação estava à beira de desmoronar tudo. Sim, eu sei a verdade, o homem gritou, e toda a multidão se virou. A tensão era palpável. Você é a irmã gêmea de Amanda, perdida na confusão do passado. Você é a razão pela qual eles a estão procurando. As palavras dele foram como um relâmpago atravessando o céu. Isabela quase caiu de joelhos, o impacto da revelação a deixando tonta. Ela olhou para Amanda, depois para o homem, processando tudo. Como isso era possível? Irmã gêmea? Ela não tinha ideia. Isso mudava tudo. Não, isso não pode ser. Isabela murmurou, enquanto o mundo ao seu redor começava a girar. O passado estava vindo à tona de uma forma muito mais sombria do que ela poderia imaginar. E em meio ao caos, enquanto os gritos e os ruídos continuavam lá fora, uma certeza aterradora se estabelecia dentro dela. A vida de todos estava prestes a mudar de forma irreversível. O que mais estava oculto nas sombras?
O que mais esse segredo poderia revelar? Isabela ficou paralisada. As palavras ecoavam em sua mente. Irmã gêmea. O mundo ao redor parecia girar e se desmanchar. O homem que acabara de revelá-la como irmã de Amanda a observava com um olhar ansioso, como se esperasse que ela reagisse. As pessoas ao redor, um mar de rostos confusos, agora olhavam para ela com uma mistura de curiosidade e desapontamento. Não, isso não pode ser verdade, Isabela ofegou, a respiração pesada e o coração pulsando. É a verdade, Isabela, gritou Victor, seu tom carregado de raiva e dor. Você e Amanda foram separadas ao nascer. O que toda essa história esconde é muito maior do que você imagina. A multidão parecia vibrar com a revelação. Suspiros e murmúrios se espalhando como fogo em palha seca. Irmã gêmea? Como assim? O caos ao redor aumentava, as vozes se sobrepondo, tornando-se um rugido indistinto. Isabela sentia o chão se mover sob seus pés. A verdade parecia pesada demais para suportar. As mãos dela tremiam. Eu não lembro de nada. Como eu poderia ser irmã dela? Em meio à confusão mental, ela buscava uma resposta que fizesse sentido. E justo quando estava prestes a perguntar mais, uma nova figura se impôs no cenário. Era uma mulher, muito parecida com Amanda, assim como o homem que antes gritou. Seu olhar feroz dançava entre a multidão. Onde está a minha irmã? Onde está a verdade que você escondeu, Amanda? A mulher avançou em direção a Amanda, que agora estava em pé, pálida e desesperada. Você não pode ver isso. Você precisa ouvir. Amanda gritou, olhando para todos, seus olhos cheios de lágrimas e no coração a força de súplicas. Não é como você pensa. A verdade é que há muito tempo você decidiu se proteger em vez de proteger quem realmente importa. Você fez isso por egoísmo. A mulher se aproximou de Isabela, tomando seu rosto entre as mãos. Como você pode viver sabendo que existe outra parte de você lá fora? O silêncio se instalou novamente. O tempo parecia parar, enquanto Isabela tentava processar cada palavra. A conexão daquele instante era tão intensa que sua visão começou a falhar. E então, uma explosão de gritos cortou o ar. Amanda, não! Alguém estava sendo empurrado para a frente da multidão. Era Gabriel. Seu olhar aterrorizado. A agitação de seu coração ecoava em cada pulsação. Não, não, não! Ele gritava, as palavras saindo com tamanha urgência que elas tremiam no ar. Isabela, não olhe para ela! Mas já era tarde. As palavras grudaram em sua mente como um eco sombrio que se entranhava em suas ações. Isabela voltou-se, apenas para ficar cara a cara com a mulher que se dizia irmã de Amanda. O queixo dela estava apertado e uma raiva fervendo parecia se formar em cada músculo. Você é parte disso, Isabela. O que sua avó fez com nós, as marcas nunca se foram. Cada palavra era uma lâmina, a dor e o sofrimento transbordando do coração da mulher. Nesse momento de caos, um amigo em comum, Lucas, que estava observando tudo, saiu de seu estado de choque. Amanda, você precisa ser honesta. O que realmente aconteceu no passado? Você nunca nos contou. O pânico em sua voz ecoava pelo ar, como uma provocação ao próprio destino. E então, tudo mudou novamente. Amanda se estendeu em direção a Isabela, a crueldade em seu olhar quebrando qualquer ideia de proteção. Eu não queria que você soubesse. Por quê? Você não é quem você pensa que é. Silêncio. O impacto da frase era como uma onda, esmagando Isabela. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e a única coisa que a mantinha estável agora desmoronava. O que Amanda realmente queria dizer? Antes que pudesse processar tudo, uma nova explosão de gritos cortou o ar, mas não eram gritos de medo. Desta vez, era uma sirene, estrondos de uma ambulância se aproximando, enquanto o clima se transformava em desespero. Eles estão vindo!
Eles sabem que estamos aqui! Alguém gritou, e a multidão começou a se dispersar em pânico. Isabela olhou para Amanda, para o homem que a acusava, e para Gabriel. Ela ainda não sabia o que a verdade realmente significava. E em meio ao turbilhão que se formava, uma única certeza pairava no ar. O passado delas estava prestes a explodir de uma maneira que todos eles nunca poderiam ter imaginado. E ela estava enganada ao pensar que entender a verdade poderia deixar sua vida mais simples. O que quer que estivesse por trás de tudo isso revelaria um enredo mais perturbador do que qualquer um poderia imaginar. Isabela ficou paralisada. As palavras ecoavam em sua mente. Irmã gêmea. O mundo ao redor parecia girar e se desmanchar. O homem que acabara de revelá-la como irmã de Amanda a observava com um olhar ansioso, como se esperasse que ela reagisse. As pessoas ao redor, um mar de rostos confusos, agora olhavam para ela com uma mistura de curiosidade e desapontamento. Não, isso não pode ser verdade. Isabela ofegou, a respiração pesada e o coração pulsando. É a verdade, Isabela, gritou Victor, seu tom carregado de raiva e dor. Você e Amanda foram separadas ao nascer. O que toda essa história esconde é muito maior do que você imagina. A multidão parecia vibrar com a revelação. Suspiros e murmúrios se espalhando como fogo em palha seca. Irmã gêmea? Como assim? O caos ao redor aumentava, as vozes se sobrepondo, tornando-se um rugido indistinto. Isabela sentia o chão se mover sob seus pés. A verdade parecia pesada demais para suportar. As mãos dela tremiam. Eu não lembro de nada. Como eu poderia ser irmã dela? Em meio à confusão mental, ela buscava uma resposta que fizesse sentido. E justo quando estava prestes a perguntar mais, uma nova figura se impôs no cenário. Era uma mulher, muito parecida com Amanda, assim como o homem que antes gritou. Seu olhar feroz dançava entre a multidão. Onde está minha irmã? Onde está a verdade que você escondeu, Amanda? A mulher avançou em direção a Amanda, que agora estava em pé, pálida e desesperada. Você não pode ver isso. Você precisa ouvir. Amanda gritou, olhando para todos, seus olhos cheios de lágrimas e no coração a força de súplicas. Não é como você pensa. A verdade é que há muito tempo você decidiu se proteger, em vez de proteger quem realmente importa. Você fez isso por egoísmo. A mulher se aproximou de Isabela, tomando seu rosto entre as mãos. Como você pode viver sabendo que existe outra parte de você lá fora? O silêncio se instalou novamente. O tempo parecia parar, enquanto Isabela tentava processar cada palavra. A conexão daquele instante era tão intensa que sua visão começou a falhar. E então, uma explosão de gritos cortou o ar. Amanda! Não! Alguém estava sendo empurrado para a frente da multidão. Era Gabriel, seu olhar aterrorizado. A agitação de seu coração ecoava em cada pulsação. Não! 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 Ele gritava, as palavras saindo com tamanha urgência que tremiam no ar. Isabela, não olhe para ela! Mas já era tarde. As palavras grudaram em sua mente como um eco sombrio que se entranhava em suas ações. Isabela voltou-se, apenas para ficar cara a cara com a mulher que se dizia irmã de Amanda. O queixo dela estava apertado, e uma raiva fervendo parecia se formar em cada músculo. Você é parte disso, Isabela. O que sua avó fez com nós, as marcas nunca se foram. Cada palavra era uma lâmina, a dor e o sofrimento transbordando do coração da mulher. Nesse momento de caos, um amigo em comum, Lucas, que estava observando tudo, saiu de seu estado de choque. Amanda, você precisa ser honesta. O que realmente aconteceu no passado? Você nunca nos contou. O pânico em sua voz ecoava pelo ar, como uma provocação ao próprio destino. E então tudo mudou novamente. Amanda se estendeu em direção a Isabela, a crueldade em seu olhar quebrando qualquer ideia de proteção. Eu não queria que você soubesse, porque você não é quem você pensa que é. Silêncio.
O impacto da frase era como uma onda, esmagando Isabela. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e a única coisa que a mantinha estável agora desmoronava. O que Amanda realmente queria dizer? Antes que pudesse processar tudo, uma nova explosão de gritos cortou o ar. Mas não eram gritos de medo. Desta vez, era uma sirene. Estrondos de uma ambulância se aproximando, enquanto o clima se transformava em desespero. Eles estão vindo! Eles sabem que estamos aqui! Alguém gritou, e a multidão começou a se dispersar em pânico. Isabela olhou para Amanda, para o homem que a acusava, e para Gabriel. Ela ainda não sabia o que a verdade realmente significava. E em meio ao turbilhão que se formava, uma única certeza pairava no ar. O passado delas estava prestes a explodir de uma maneira que todos eles nunca poderiam ter imaginado. E ela estava enganada ao pensar que entender a verdade poderia deixar sua vida mais simples. O que quer que estivesse por trás de tudo isso revelaria um enredo mais perturbador do que qualquer um poderia imaginar. E então, no clímax do caos, algo inacreditável aconteceu. Uma figura encapuzada surgiu no meio da multidão, seus movimentos rápidos e devastadores. A pessoa fez um gesto brusco, uma explosão de luz e fumaça encheu o ar, e o mundo ao redor de Isabela desmoronou em fragmentos. Quando a fumaça se dissipou, as pessoas estavam gritando em pânico, se debatendo para sair, mas a figura permaneceu firme. Todos ficam longe de Amanda. O ser encapuzado gritou, e o eco de sua voz já conhecida fez o coração de Isabela parar. O queixo dela caiu. Não. A identidade da figura se desvendou quando o capuz foi removido. Era Clara, a amiga de infância que todos acreditavam que estava morta. O impacto foi destrutivo. Isabela se sentiu tonta. O que aquela mulher estava fazendo ali? E mais, como era possível? Clara, com um olhar de desespero, se voltou para Amanda e gritou: "Você está em perigo. Eles estão aqui para acabar com vocês duas. A verdade é mais letal do que qualquer um pode imaginar." Isabela piscou, o mundo girando ao seu redor. Agora, não apenas seus laços familiares, mas todas as verdades estavam se desmoronando. A presença de Clara era a reviravolta que ninguém previa. "O que está acontecendo, Clara? O que você sabe?" Isabela exclamou, o medo trincando seu coração. Com a multidão dispersa e a polícia se aproximando, Isabela encarou Clara, um misto de incredulidade e esperança numa única expressão. O que mais estava por vir? Que segredos ainda estavam escondidos nas sombras do passado? E o que fazia Amanda, sua irmã gêmea, no centro de tudo isso? A verdade agora era uma bomba prestes a estourar. Isabela ficou paralisada. As palavras ecoavam em sua mente. Irmã gêmea. O mundo ao redor parecia girar e se desmanchar. O homem que acabara de revelá-la como irmã de Amanda a observava com um olhar ansioso. A multidão ao redor, um mar de rostos confusos, agora olhavam para ela com uma mistura de curiosidade e desapontamento. "Não, isso não pode ser verdade." Isabela ofegou, a respiração pesada e o coração pulsando. "É a verdade, Isabela," gritou Victor, seu tom carregado de raiva e dor. "Você e Amanda foram separadas ao nascer. O que toda essa história esconde é muito maior do que você imagina." A multidão parecia vibrar com a revelação. Suspiros e murmúrios se espalhavam, como fogo em palha seca. "Irmã gêmea? Como assim?" O caos ao redor aumentava, as vozes se sobrepondo, tornando-se um rugido indistinto. Isabela sentia o chão se mover sob seus pés. A verdade parecia pesada demais para suportar. As mãos dela tremiam. "Eu não lembro de nada. Como eu poderia ser irmã dela?" Em meio à confusão mental, ela buscava uma resposta. E justo quando estava prestes a perguntar mais, uma nova figura se impôs no cenário. Era uma mulher, muito parecida com Amanda, assim como o homem que antes gritou.
Seu olhar feroz dançava entre a multidão. Onde está minha irmã? Onde está a verdade que você escondeu, Amanda? A mulher avançou em direção a Amanda, que agora estava em pé, pálida e desesperada. Você não pode ver isso. Você precisa ouvir. Amanda gritou, olhando para todos, seus olhos cheios de lágrimas. Não é como você pensa. A verdade é que há muito tempo você decidiu se proteger em vez de proteger quem realmente importa. Você fez isso por egoísmo. A mulher se aproximou de Isabela, tomando seu rosto entre as mãos. Como você pode viver sabendo que existe outra parte de você lá fora? O silêncio se instalou. O tempo parecia parar, enquanto Isabela tentava processar cada palavra. E então, uma explosão de gritos cortou o ar. Amanda, não! Era Gabriel, seu olhar aterrorizado. O coração de Isabela disparou. O que estava acontecendo? Isabela, não olhe para ela! Ele gritava, mas já era tarde. As palavras grudaram em sua mente como um eco sombrio que se entranhava em suas ações. Ela voltou-se, apenas para ficar cara a cara com a mulher que se dizia irmã de Amanda. O queixo dela estava apertado e uma raiva fervendo parecia se formar em cada músculo. Você é parte disso, Isabela. O que sua avó fez com nós? As marcas nunca se foram. O impacto da acusação era como uma lâmina, cortando a tensão no ar. Nesse momento, algo mudou. Um tremor percorreu a multidão. E então, no meio do alvoroço, Clara, a figura encapuzada e misteriosa, ergueu a mão. Chega! Todos vocês estão perdendo tempo, ela gritou, desafiando as vozes. A verdade vai além do que imaginem. Isabela sentiu um frio na espinha. Clara, o que você sabe? Ela perguntou, a respiração presa na garganta. Clara olhou direto para Amanda. Você não entende. Eles estão atrás de você, Amanda. E Isabela, você também está em perigo. O tom dela era grave, como um aviso. Amanda ficou pálida. O que você quer dizer? Quem está atrás de nós? O desespero no olhar dela era palpável, e a multidão se calou. Um peso oprimia o ar. Algo estava prestes a se revelar. São pessoas que não vão parar até que a verdade seja enterrada de novo. E você, Amanda, é a chave. Clara respondeu, recuando um passo. E não é só isso. O que você fez ao nosso passado, isso não pode continuar. Isabela estava atordoada. O que você quer dizer com fez ao passado? A confusão começou a se transformar em medo. E então, a revelação estourou como um balão. Você não sabe, Isabela. Clara fez uma pausa. Amanda não é a única com segredos. Você tem uma ligação mais profunda e cruel com tudo isso. Você é a filha que Amanda entregou. A multidão parecia tremer ao ouvir isso. Isabela ficou em choque. O quê? Não, isso não pode ser. O chão parecia desmoronar sob seus pés. A verdade estava revelada em 1000 fragmentos, cada um mais doloroso que o outro. Gabriel deu um passo para frente, sua voz falhando. Isabela, você não pode. Isso não é verdade. Mas o olhar de Amanda, cheio de culpa e dor, dizia tudo. Era como se ela estivesse esperando por esse momento. Com um frio na barriga, Isabela olhou para todos. A realidade estava mudando diante dela, como uma tempestade tomando forma. O que mais estava escondido? Qual era o verdadeiro significado de ser filha em uma relação marcada por segredos? Estaria tudo conectado? A vida dela, a de Amanda e até mesmo a de Clara? E então o som de sirene se aproximou mais uma vez. Uma nova onda de pânico começou a se espalhar. E enquanto a verdade caía como um manto sobre eles, Isabela estava presa em um emaranhado de mentiras e revelações, sem saber se conseguiria escapar da tormenta. O que mais estava prestes a ser revelado, e quem mais pagaria o preço pelas verdades escondidas? Isabela ficou paralisada. As palavras ainda ecoavam em sua mente. Irmã gêmea. O tempo parecia congelar
enquanto a revelação assombrosa ecoava ao seu redor. A multidão, agora em silêncio quase respeitoso, observava a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Gabriel, ao seu lado, estava pálido, o olhar perdido entre a confusão e o medo. O quê? O que você quer dizer com isso? Isabela perguntou, sua voz mal conseguindo sair. A tensão no ar estava palpável, como se cada pessoa ali estivesse prendendo a respiração, esperando pela verdade que pairava no espaço. A verdade que você não sabe, sobre o que aconteceu com a nossa mãe. Clara insistia, o olhar intenso. Nós fomos separadas, como se fôssemos estranhas. Mas você é parte da nossa história. Isabela sentiu uma onda de náusea invadir. Como poderia ser verdade? Ela não tinha lembranças, não tinha vestígios de um passado compartilhado. E se isso for verdade? Pensou, temendo a resposta. Uma parte dela desejava ouvir mais, enquanto outra parte queria correr para longe, longe de tantas revelações dolorosas. Chega! Gritou Amanda, a voz aguda cortando a tensão. Toda essa confusão não vai resolver nada. Precisamos nos unir, precisamos escapar desse pesadelo. Foi então que um grito familiar ressoou entre a multidão. Mãe! Alguém gritou. Isabela virou-se para ver uma mulher idosa empurrando o caminho pela massa agitada. A mulher carregava uma expressão que misturava amor e dor. Vocês duas voltaram para mim. Ela estava chorando, a voz trêmula. Era a avó de Isabela, uma figura que parecia trazer esperança no meio do caos. O olhar de Clara se suavizou. Vó, o desespero começou a dar lugar a algo mais. Você sabia de tudo? A avó balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Não, eu não sabia. Eu só sabia que vocês tinham que se proteger, que o passado precisava ficar enterrado. Mas agora, com as duas irmãs ali, tudo estava prestes a desmoronar. Isabela olhou fixamente para a mulher à sua frente, tentando decifrar cada emoção. E ali, no meio de toda a confusão, ela viu alguma coisa. A possibilidade de cura. A possibilidade de se reconectar. Um alívio inesperado brotou dentro dela, mesmo com todas as dores e mentiras ao redor. Precisamos enfrentar isso juntas, Isabela disse, sua voz firme agora. Gabriel deu um passo para ela, a mão estendida, confirmando seu apoio. O mundo estava caótico, mas talvez ali no meio de toda essa tempestade, elas encontrassem uma forma de reconstruir. Então vamos descobrir a verdade, Clara declarou, seu olhar firme. Vamos juntas, como irmãs, e enfrentar quem quer que esteja nos perseguindo. E naquele momento, como se a tempestade estivesse prestes a dar lugar à clareza, um novo plano começava a se formar. As serras e os fantasmas do passado não poderiam mais controlá-las. Enquanto se uniam, a avó de Isabela avançou, segurando a mão das duas, mostrando que o amor poderia vencer. Mas antes que pudessem tomar as primeiras decisões, uma voz ressoou do fundo da multidão. Era um homem determinado e ameaçador. Saibam que a verdade pode ser letal. Enquanto a luz começava a escurecer, uma sensação de esperança se misturou ao medo. Estavam prestes a descobrir o que realmente significava ser família. Mas, ao mesmo tempo, a presença da escuridão assombrava suas decisões. A história ainda não havia terminado. E você, que acompanhou essa jornada intensa, não pode deixar de se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar sua marca. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho impressionante. Além disso, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa emocionante conclusão. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.